Será que você não está tentando definir como Jesus deve agir e por isso não está vendo ele agir? Muitas vezes nós olhamos para a situação e nós traçamos nosso plano, nós arrumamos a nossa solução. E aí nós começamos a buscar a solução que resolva, até buscar em Jesus a solução se resolva com base naquilo que nós mesmos traçamos, no plano de ação para que a situação mude e nós mesmos criamos. Ou na melhor parte das vezes, a solução mais óbvia, aquela solução que faz muito sentido, que é a solução que virá por ela. Sem percebermos, começamos a dizer como nós achamos que as coisas devem acontecer, até mesmo o agir de Deus deve acontecer na nossa vida. Hoje, na minha leitura, li João 5, onde conta a história do paralítico que foi curado por Jesus. Depois ele está há 38 anos nessa situação. E ele estava perto do tanque de Betesda, onde as pessoas ficavam lá, doentes, esperando a água se mover para então entrar no tanque. E a pessoa primeira que entrasse nesse tanque seria curada. Por motivos óbvios, esse paralítico não conseguiu entrar a tempo no tanque. E ele estava nessa situação 38 anos. A idade, no texto, nos diz, o tempo que ele estava assim, não era mera coincidência, mas sim aponta para a gravidade que ele estava, tanto tempo que ele sofria com essa situação. Então aquele homem ficava lá esperando a água se mover para tentar entrar no tanque. E o texto nos diz que Jesus estava naquele local e viu esse homem. E é sobre esse diálogo que ficou paralítico com 38 anos de Jesus que nós iremos meditar, ponderar, refletir hoje. Mas se você não me conhece, meu nome é Marli Cardoso, tá bom? E aqui eu falo sobre a palavra de Deus, eu compartilho sobre Jesus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, assim você me ajuda, você recebe os vídeos e se inscreve no canal. Mas continuando na nossa reflexão, no versículo 6 de João 5, nós vemos assim: quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Se nós pensarmos, a resposta seria óbvia, né? Afinal, aquele homem já estava no lugar onde as pessoas buscavam cura. Aquele homem também, ele já passava por esse sofrimento 38 anos. Parece que uma resposta óbvia, né? Mesmo assim, Jesus faz esse questionamento. Porque esse questionamento revelou algo muito importante nesse homem. Revelou a maneira que ele estava buscando ser curado. Então Jesus pergunta isso para ele, provavelmente sabendo a resposta. E nós vemos a resposta dele no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Nesse caso, mesmo diante de Jesus, o homem ele só vê uma solução: entrar no tanque. Aquele homem, ele só vê uma solução para a cura. A pergunta de Jesus, a pergunta foi: você quer ser curado? Mas aquela solução que aquele homem queria era entrar no tanque. Então Jesus fala para esse homem o seguinte: Jesus lhe diz: levante, pega sua maca e ande. E imediatamente o homem foi curado e ele começou a andar. Ele pegou sua maca. Isso foi no sábado. Jesus então ordena para aquele homem levantar e andar, pegar sua máquina. Ele não diz: fica tranquilo, eu vou te colocar dentro do tanque. Ele realiza o milagre de maneira imediata, depois de 38 anos de sofrimento. Jesus poderia também realizar o milagre de ir parado todas as pessoas para aquele homem entrar no tanque. Nós concordamos com isso, não é mesmo? Mas Jesus não realizou o milagre daquele homem esperava que o milagre fosse feito. Ele realizou o milagre da maneira que ele quis realizar. Jesus realiza as coisas da maneira que ele quer, não da maneira que nós esperamos que ele realiza. Diferente de outras passagens que relata Jesus curando, essa não foca tanto na fé do homem, mas sim no poder de Jesus. Nós vemos muitas passagens de cura, Jesus perguntando se ela tinha fé, se ela cria. Mas nesse caso, Jesus demonstra o seu poder depois de 38 anos de sofrimento, que aponta para esse fato. Está no poder de Jesus e
e cura o homem. Nós somos levar a concluir que esse homem teve fé, né? Afinal, ele pegou sua maca e levantou e fez o que Jesus disse. Se ele não tivesse fé, provavelmente ele não teria feito. Mas o foco dessa passagem não é a fé do homem, nem a situação como ele estava, mas sim o poder de Jesus. Jesus, ele tem poder para mudar a realidade de maneira imediata, independente de quanto tempo alguém esteja passando por aquela realidade. Mas ele não mudou a realidade da maneira que aquele homem esperava. E o texto já mencionava, essa cura aconteceu no sábado, como outras curas já aconteceu no sábado. Também teve algumas consequências, nós vemos no versículo 10. Por essa razão, ter acontecido no sábado, os judeus disseram ao homem: hoje é sábado, não é permitido carregar maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega sua maca e anda. Então perguntaram: quem é esse homem que manda pegar e andar? O homem que foi curado não tinha ideia de quem seria. Jesus tinha desaparecido no meio da multidão. Depois nós vemos que diversas pessoas se incomodaram com a ação de Jesus de curar no sábado. Aliás, é um assunto bem recorrente ao longo dos evangelhos. Como se o milagre, algo que o homem esperou por 38 anos, não fosse algo sobressai aqueles que acreditavam no que observava. Eles se preocupam mais em dizer que aquele homem estava errado em carregar a máquina, em celebrar a mudança de vida que aquele homem teve. Sim, foi algo que aconteceu naquele homem, mudou depois que ele se encontrou com Jesus. E essa passagem nos fez refletir alguns pontos. E são esses pontos que eu refleti hoje e eu quero compartilhar com vocês, para que você possa refletir hoje, independente, tarde ou noite. Eu espero que abençoe vocês. O primeiro ponto, eu acho que é mais óbvio, olhando o texto bíblico, nem sempre Jesus age como nós esperamos. Muitas vezes nós temos uma ideia idealizada de como deve acontecer e traçamos nossos planos, traçando aquela linha. Se acontecer isso, acontecer aquilo, a solução vai aparecer e as coisas vão se resolver. E muitas vezes não é assim que Jesus age. E quando nós ficamos presos àquilo que nós planejamos, nós acabamos não conseguimos ver Jesus agir. Pensa no exemplo desse homem. Ele estava em frente a Cristo, mas ele continuava pensando no tanque. Ele continuava pensando naquela solução que ele tinha colocado na vida dele. Muitas vezes nós íamos até o Senhor: Senhor, me ajuda, como tu quiseres me ajudar. Me ajuda dessa maneira, porque eu quero que aconteça assim. A vez de nós clamar pela ajuda de Cristo, para que ela aconteça da maneira que Cristo deseja que ela aconteça. Um segundo ponto que eu refleti: quando nós traçamos com muita clareza que Deus age na nossa vida, nós acabamos depositando a nossa esperança não em Jesus, mas sim numa maneira que nós esperamos que Jesus age. Nós acabamos depositando a nossa esperança no tanque, numa solução, e não no Deus que tudo pode mudar. Nossa esperança, ela não deve estar em algo que nós imaginamos que vai acontecer, que nós esperamos que aconteça, mas sim no Deus que nós servimos. Nós não podemos viver para todas as pessoas, uma hora ou outra nós fizemos isso. A lógica, eu sei qual é a melhor solução, eu sei qual a melhor maneira de acontecer e Deus vai agir dessa maneira. Não, nós mostramos a nossa debilidade para o Senhor, entregamos a nossa dificuldade e clamamos pela ajuda do Senhor, mas nós confiamos no agir do nosso Senhor, não esperando agir da maneira que nós desejamos que Ele faz conforme o nosso plano. Deus é sábio, Deus é perfeito, nós não. E a maneira de Deus agir sempre será melhor do que a nossa. Isso nos leva para outro ponto. Quando a forma que nós pensamos que nós devemos agir dá errado, nós muitas vezes vamos para o lado de não tem solução. Em vez de nós clamarmos, nós mesmo que desistimos. Como Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E ele dá uma resposta um pouco nesse sentido de: mas eu não tenho como, porque eu não chego a tempo, eu não tenho solução, eu posso até querer, mas... E quantas vezes nosso plano, a nossa ideia de solução, nossa ideia fracassa, nós decretamos fracasso total, que não temos mais solução, afinal aquilo que nós planejamos não deu certo, então não tem mais o que ser feito. E existe algo que é impossível para Deus? Quando nós confiamos mais na situação que vai acontecer, nossos planos,
nós frustramos muito fácil, nós enfraquecemos muito fácil, nós permanecemos parados onde estamos. Aposto quando nós confiamos no Senhor, que Ele agirá da melhor maneira. A melhor maneira é aquele que Ele quer agir, não o nosso plano. E por último, nem todos vão reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Muitos podem até criticar. Aquele homem, ele viveu uma prisão de 38 anos. Uma doença que limitava, ele viveu em sofrimento, ele provavelmente se experienciou diversas vezes para chegar à conclusão, nunca consigo chegar a tempo, ou tu entra antes de mim. E quando ele foi curado, quando a vida dele foi transformada, a realidade dele mudou, um milagre iminente, muito rápido. Mas você percebe que quem mandou ele carregar a maca foi o próprio Cristo, aquele que mudou a vida dele. E nós não devemos deixar fazer aquilo que o nosso Salvador nos chama a fazer, porque as outras pessoas estão torcendo o nariz, criticando. Nós servimos o nosso Deus e a palavra, nós obedecemos ao Senhor e a palavra dele. Se as outras pessoas não se alegraram na nossa nova vida, a maneira que Cristo me chama para viver, e preferir criticar a maca do que a nossa cura e transformação no Senhor, isso não diz a respeito a nós, diz respeito a ela, obviamente. Eu sempre vou falar isso, nós não vivemos com pessoas que não escutam outras pessoas, isso não é ser sábio, nós escutamos as outras pessoas, ponderamos, nós guiamos pela palavra, nós não vivemos refém da aprovação dos outros. Nosso alvo não é agradar pessoas, não encaixar nesses padrões humanos, mas sim viver de acordo com a palavra, obedecendo ao nosso Senhor. O que nós precisamos não é viver pensando na maneira que esperamos que Cristo age, nem na maneira que os outros vão ver nós carregar a nossa maca, mas estar atento ao agir de Deus, entregando para Ele tudo aquilo que nós temos e somos, confiando no seu agir, confiando na vontade de Deus para nós e tendo uma vida próxima ao nosso Senhor. Aí sim nós fomos fortalecidos. Eu espero que essa palavra tenha te animado, tenha incentivado. Se você tem algo na sua vida que está planejando da maneira que você acha que Deus deve agir, que você está colocando sua esperança em situações e não em Cristo, que incentive você a mudar. Se você tem alguma situação que precisa mudar, que essa palavra lembra que o nosso plano muitas vezes são falhos, mas nós somos chamados a entregar nossas coisas nas mãos do Senhor, lembrando que Ele é bom, amoroso e confiando no cuidado do nosso Deus. Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos, como nós desejamos, mas elas acontecem quando nós vivemos como filho amado de Deus, da maneira que o Senhor quis. E nós podemos descansar nisso, descansar no agir do nosso Deus, que graças a Ele é diferente daquilo que nós planejamos, porque nós planejamos é imperfeito, mas aquilo que Ele faz é perfeito. Que nós vivamos dia após dia confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando no agir dele na nossa vida, ao invés de definir como Ele deve agir. Esse é o vídeo. Se você gostou, então comenta aí, deixa comentário e compartilha e inscreva, tá bom? Tchau, até o próximo.